o seu tradicional programa de debates, sempre aqui às 13 horas e 30 minutos, ao vivo pela Santa Cecília TV, sempre de segunda a sexta-feira. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e à noite o programa é reprisado às 20 horas aqui na emissora. Você também tem um programa disponibilizado depois no YouTube para você assistir a qualquer momento, em sua totalidade ou os trechos que julgar mais interessantes. Porque aqui nós temos informação, opinião e comentários sempre com conteúdo, com a presença de convidados especiais que levam a você a informação, a opinião e também o comentário. Como o colega jornalista aqui ao meu lado esquerdo, o Marco Santana, que é editor do Jornal da Orla, e também aqui à minha direita, o professor, advogado e jornalista Vicente Cassione. Ali na ponta nós temos hoje a Vitória Aparecida, que, como já disse desde o início da semana, está aqui em substituição a Jéssica Souza, que fez uma pequena cirurgia, está se recuperando, mas logo deverá voltar aqui ao painel regional. E temos também o jornal parceiro, Diário do Litoral, manchete de hoje: governo anuncia pacote de concessões e privatizações. Está aqui uma edição para o Marco Santana, outra aqui para o professor Cassione. E a gente já vai abrindo esse encontro desta tarde, cumprimentando aqui o colega Marco Santana. Tudo bom, Marco? Tudo bem, sempre uma satisfação, um prazer, um privilégio participar do painel regional. E a manchete do Diário Eleitoral, na verdade, ilustra mais do mesmo, né? É um pacote de concessões e privatizações, né? Já havia sido definida no governo anterior da ex-presidente Dilma Rousseff, e agora o Michel Temer tenta alavancar isso aí, a toca de caixa, para tentar haver algum recurso nas combalidas finanças do governo federal. Muito bem. E aqui com o professor Cassione também, de retornar ao programa, depois de praticamente uma semana de feriadão aí, professor. Recuperou, foi viajar, baterias recarregadas? Não fui viajar, não. Boa tarde a vocês, ao Geraldo, ao Marcos, à Vitória e aos caríssimos telespectadores. Eu tive um júri que demorou quase 4 dias em São Paulo, seguidos, né? Dias seguidos. Então isso naquela semana não me permitiu estar aqui. E depois esse feriadão, quem inventou foram vocês, eu estava disposto. Na 7 de setembro eu não desfilei, então eu estava pronto para vir para o programa. E na sexta-feira vocês inventaram uma reprise e eu fiquei em casa. Mas dia 8 também foi feriado, nós tivemos aí o feriado da padroeira da cidade. Sim, mas eu não venho no dia 8, quinta, eu venho sexta, era dia útil. Ah, sim. E vocês emendaram. Aliás, não são só vocês, o judiciário emenda feriadão, todo mundo emenda feriadão. Não é? Quem recebe salário gosta de feriadão emendado. Quem paga salário não gosta de feriadão emendado. Nós tivemos que dar uma folga para a nossa equipe aqui, a nossa equipe de produção. Que eles mais folga do que eles têm, o que eles fazem aqui? Não fazem absolutamente nada. Né? Nada. Desde o câmera até a ilha de edição, o que eles fazem é nos triturar e nos atormentar o tempo inteiro. Na verdade, eles que deveriam pagar para trabalhar. Claro, evidente. Muito bem. Então, estamos também aqui com a Vitória, como já anunciado. Vitória, como é que faz o telespectador, o internauta, para participar, ser integrante aqui também dessa bancada do painel regional? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde aos convidados. O telespectador pode participar mandando mensagem aqui para a nossa página do Facebook, Painel Regional, ou entrando em contato pelos telefones 3223 1120 ou pelo 3223 7676. Muito bem. Na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia tomou posse no Supremo Tribunal Federal. E ela, ao fazer a saudação, fez questão de saudar, em primeiro lugar, o povo brasileiro, antes de reverenciar as autoridades. E lá estavam os ex-presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney, e também os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Será que o povo vai ter realmente vez
vai ser lembrado pelo Supremo? Deixa eu começar aqui pelo Marcos Santana, depois a gente vai ouvir a opinião do jurista aqui, o doutor Cassione. Eu acho que a ministra Carmen Lúcia, ela toma posse do cargo máximo do Poder Judiciário brasileiro, recheada de boas expectativas da sociedade brasileira. Porque o que nós temos visto ultimamente, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal, é a politização do Poder Judiciário, né? Inclusive, hoje temos a notícia de que o ministro Gilmar Mendes é alvo de 2 pedidos de impeachment. Quer dizer, para você ver até que ponto chegou a credibilidade do Poder Judiciário, né? Quem acompanha as declarações e mesmo o comportamento do ministro nos julgamentos, ou mesmo as suas declarações em entrevistas, as suas decisões, percebe claramente que muitas delas elas carecem muito de um embasamento jurídico, e ele se deixa contaminar pela temperatura política do país, né? Outra coisa que também merece registro é o Dias Toffoli, né? Que está sendo não só acusado, mas ele tem um fato novo que apareceu, é que a empresa, o escritório de advocacia da mulher dele, recebeu 300 mil reais de empresas envolvidas na Lava Jato. E o Dias Toffoli, ele daqui a um tempo, ele vai se manifestar, ele vai ter que decidir de empresas justamente envolvidas na Lava Jato. Essas mesmas empresas que pagaram o escritório de advocacia da mulher dele, ele vai ser obrigado a dar uma decisão. Vamos ver se ele vai se anunciar impedido num conflito de interesses para dar uma credibilidade ao Supremo Tribunal. Porque a ministra Carmen Lúcia, ela chega no momento em que a credibilidade do Poder Judiciário está abalada. Basta lembrar também, o Cassione, que o ministro que antecedeu, o Lewandowski, na verdade, ele foi muito questionado que, durante o julgamento da presidente Dilma Rousseff no Senado, ele foi fazer lobby em defesa do aumento do salário do Poder Judiciário, 41%. Numa época de crise, ele foi ali advogar em nome do corporativismo e não se ateve à crise nacional que o país vive. Quer dizer, a Carmen Lúcia vem num momento aí que, na verdade, ela vai ser posta à prova aí no primeiro momento para ver se realmente as coisas no Poder Judiciário realmente vão mudar. Muito bem. Professor Cassione, será que realmente o povo vai ser lembrado pela Suprema Corte? É exatamente a Suprema Corte que vem até suprimindo direitos constitucionais, né? Por exemplo, o domicílio deixou de ser asilo inviolável. O Supremo decidiu que a polícia pode entrar na casa de qualquer um de nós, a qualquer hora, sem mandado judicial. Se houver irregularidade, depois se apura. Se houver abuso, depois se apura. Olha, o que eu vou dizer aqui não é novidade. Já falei em vários programas um pouco de cada coisa do que eu vou dizer agora. Primeiro, começando pela ministra Carmen Lúcia. O Marcos Santana começou o comentário dele dizendo que o Supremo está muito politizado. Eu quero lembrar que eu sou um assíduo assistente da TV Justiça, que é a que transmite as sessões do Supremo Tribunal Federal. Não só como advogado, me interessa saber o que é que eles estão decidindo, que orientação estão dando, qual é a tendência em relação à Constituição e às leis e, portanto, que jurisprudência eles estão fazendo, mas também para ver o comportamento de cada um nesses julgamentos que tem um grande conteúdo de natureza política e que tem um embasamento de tubarões sendo julgados. Ao contrário do que pensa o Marcos Santana, se alguém politiza as suas decisões de uma forma explícita quando se manifesta, esse alguém é a Carmen Lúcia. Mais do que ela, provavelmente, só o Gilmar Mendes. Mesmo assim,
o Gilmar Mendes segura um pouco, põe um pouco o pé no freio. As manifestações mais políticas que foram dadas em decisões recentes do Supremo, no caso, não apenas do Mensalão, mas esses casos de corrupção graúda, foram manifestações da Carmen Lúcia. Eu não sei se aquele começo dela, saudando o povo brasileiro, foi uma jogada de marketing ou foi uma forma de se esquivar de fazer saudações a futuros julgados, personagens a serem julgados pelo Supremo. Porque nós sabemos muito bem que o Renan, por exemplo, está a caminho de ser julgado pelo Supremo. E o próprio Michel Temer é uma figura hoje controversa do ponto de vista de ter assumido a presidência nas condições em que assumiu. Provavelmente, para não ter que saudá-los, até mesmo protocolarmente, formalmente, ela foi e saudou o povo. Eu diria que, como cidadão brasileiro, eu dou um crédito à ministra Carmen Lúcia. Um crédito. Mas eu não daria hoje um cheque em branco à ministra Carmen Lúcia. São coisas diferentes. Eu posso dizer, olha, você tem crédito comigo, Heraldo. Agora, toma aqui um cheque em branco para você fazer o que você quiser. É diferente. Eu dou um crédito porque não tenho o direito de pré-julgá-la, mas estou de olho na atitude que ela vai tomar com relação ao aumento do salário, dos proventos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, porque quando ela foi entrevistada para perguntar se ela ia sustar essa providência de aumento, que já tinha sido desencadeada pelo Lewandowski, ela disse sim, não, talvez. A resposta não foi, não, eu não toco adiante. Ela disse, não, precisa ver em que ponto está, se já avançou demais, já a Associação dos Magistrados Brasileiros já se levantou em sinal de protesto com relação à possibilidade de haver esse corte. E esse corte tem que haver, porque liberado o aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal, está liberado o aumento para todos os senadores, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, todos os vereadores, todos os prefeitos e assim por diante, governadores e tal. E em cascata os servidores. Né? E os servidores todos do Brasil em cascata, que são 80% a 90% das folhas de pagamento, não é, das administrações. Então eu quero ver agora se ela começa com uma atitude que corresponda à saudação que ela fez ao povo brasileiro. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, com relação a esse pacote de privatizações, eu me assusto um pouco com o comandante do processo. Me assusto um pouco, não, me assusto muito. Me assusto muito, não. Tenho certeza de que isto não vai correr como nós gostaríamos. Porque quem está comandando o processo é o Moreira Franco, que foi governador do Rio de Janeiro lá atrás, quando eu fui presidente do CONTRAN. E que me telefonou um dia como governador me ameaçando, dizendo que eu revogasse a minha determinação de cassar a concessão de carteiras de habilitação no Brasil inteiro, porque senão ele ia tomar providências. Aliás, ele fez isso pelo Rio, governador do Rio, e o Quércia fez em São Paulo. O Quércia atendendo o Ciro Vidal, que era o diretor do Detran, corrupto, diretor do Detran aqui de São Paulo. E ele
fez isso atendendo ao Monte Belo, que era o diretor do Detran do Rio de Janeiro, corrupto. E eu mantive a decisão. O grupo que estava na mesa ontem, ladeando o Temer, de um lado o Padilha, do outro lado o Moreira Franco, era o quinteto, faltam dois que eu vou dizer quem são, que ficava, esse quinteto, no fundo do plenário, armando o impeachment do Lula no primeiro mandato. No primeiro mandato. Eles queriam o impeachment do Lula no primeiro mandato. E eram Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gedel Vieira Lima e Henrique Alves. Eu estou dando aqui os nomes, eu estou contando aqui uma história real. Eu era testemunha ocular. E eles, a política brasileira, como de resto no mundo inteiro é assim, eles viraram o quê? O Temer virou candidato a vice-presidente do primeiro mandato da Dilma e do segundo. O Moreira Franco foi cuidar do Ministério da Aviação Civil. O Eliseu Padilha também ocupou um cargo de ministro dos Transportes. Tudo do PT, que eles queriam derrubar. O Henrique Alves, o Gedel foi ministro do Lula. Também, todos eles. E o Henrique Alves foi presidente da Câmara com a bênção do Lula e da Dilma Rousseff. Isso para mostrar que a farinha da qual nós estamos nos utilizando para fazer o nosso bolo é uma farinha que tanto faz você tirar deste saco como deste saco, sacos que aparentemente são desiguais e de farinhas de qualidades diferentes. A farinha é a mesma, só mudam os sacos, menos os nossos que estão cheios há muito tempo, não é? Os nossos pessoais. Agora, eu não sei o que o Supremo vai fazer daqui para frente. Não vejo como os protagonistas do que foi feito daqui para trás, e que foram aberrações jurídicas, atropelos da Constituição, e rasgaram as leis e regimentos e etc. Recentemente nós temos um exemplo típico aqui, que foi o fatiamento da punição, da sanção dada a Dilma Rousseff. Duvido que o Supremo mude isso, porque era o presidente do Supremo que estava decidindo isso, lá no Senado. Então, eu, desiludido, velho de guerra, com muitas cicatrizes no corpo e na alma, tenho a dizer apenas que o que vier de bom, para mim, será surpreendente como jamais. Não tenho nenhuma expectativa neste Brasil político, neste Brasil jurídico e neste Brasil empresarial de hoje. Eu me refiro aos topos das três camadas. Não estou falando do empresário que se vira aqui como pode para ter a sua economia... Que, aliás, vira empresário na marra. Na marra, informal, funcionando. Esse é o herói. Anônimo, como somos todos nós, de uma maneira geral, heróis anônimos. Temos uma eleição para daqui a 20 dias. E tenho visto que o povo, na grande maioria, não sabe nem quem são os candidatos a vereadores. Como se isso fosse irrelevante para o município onde nós vivemos. Para encerrar já esse primeiro bloco, Santana, a saída do Cunha, ele saiu atirando, dizendo que foi o governo, responsabilizou inclusive o Moreira Franco, até pela eleição do Rodrigo Maia, que é seu genro, né? Genro dele. Bravata só de quem perdeu, esperneio, ou se resolver falar, vai jogar mais lama na política?
Olha, Heraldo, antes de falar sobre isso que você está citando aí, eu acho que a pessoa que nos assiste tem que deixar bem claro uma coisa que eu acho fundamental. A gente tem que identificar e apontar o dedo não apenas para os 10 que votaram contra a cassação do Eduardo Cunha, né? Esses que morreram abraçados com o Eduardo Cunha, mas todos aqueles parlamentares, os demais parlamentares que desde sempre apoiaram o Eduardo Cunha, votaram nele para presidente da Câmara, apoiaram os procedimentos dele, né, ao longo de todo esse tempo, sabendo quem ele era, desde os tempos que ele era presidente da Telerge, e agora finge de mortos, né, como se nada tivesse a ver com isso, e alguns até nas suas bases eleitorais fazem discurso pela moralidade, pela honestidade e crucificam o Eduardo Cunha. Eu acho que é muito importante as pessoas identificarem, inclusive, eu acho que os eleitores aqui votaram em alguns deles aqui, porque se estão lá não é à toa, não foram ungidos pelo poder divino, e eu acho muito importante identificar e cobrar explicações, né, porque de uma hora para outra assumiram esse discurso de moralidade e não assumiram esse discurso lá atrás. Eu acho que você foi brilhante tocando nesse tema. Eu quero aqui prestar a minha homenagem, antes de tudo, a um deputado federal chamado Carlos Marum. E não estou fazendo ironia, estou prestando homenagem ao deputado Carlos Marum. Porque naquela manada, que se o voto fosse secreto, não haveria 450 bois votando contra o Cunha. O voto sendo aberto, a manada muda de posição. Ele teve a coragem, diante do Brasil inteiro, de permanecer leal e fiel até o fim, com a sua cara exposta e com a sua voz ouvida por todo mundo, do lado de alguém em que ele esteve o tempo todo. Isso chama-se coerência. Não importa se ele estava do lado certo ou do lado errado. Importa que ele não foi covarde, ele não foi interesseiro. Eu não tenho medo dele, porque ele assume uma posição. Ele assumiu uma posição. Eu tenho medo daqueles todos que votaram desavergonhadamente contra o Cunha, porque até a véspera estavam a favor dele, com ele, ao lado dele. Então, às vezes, a gente não para pensar e a gente diz, quem são esses 10? Não, quem são esses 450? São centenas, né? Uma parte, desde sempre, fez oposição ao Eduardo Cunha. Claro. Falava, esse daí não é flor que se cheira, muito pelo contrário, é uma flor que fede, né? Os partidos mais ligados à esquerda, as pessoas que conheciam muito bem ele, desde os tempos da Telerge, passando né? Vários outros problemas que ele enfrentou por aí, várias situações, vamos dizer, nebulosas. Que Mas, Marcos, eu vou te dizer uma coisa. E agora uma boa parte aí sabia quem ele era e apoiou, e além disso, se beneficiou do esquema de corrupção dele. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui que pode parecer que seja apenas um achismo. Tomem isso como um achismo, que eu tenho o direito de achar. Aquilo que eu não tenho certeza, eu digo eu acho. Aquilo que eu tenho certeza, eu digo eu tenho convicção. Eu acho que esse pessoal também, a grande maioria da esquerda que estava contra o Cunha, se ele tivesse engavetado e não desencadeado o processo de impeachment da Dilma, teria feito um acordo. O mesmo acordo que fizeram para eleger presidente da Câmara, o genro do Moreira Franco. Ele foi eleito com os votos da esquerda, da direita, do centro, do céu e do inferno. De tal maneira que não podemos achar que nesta fedentina toda tem alguém com o Chanel 5 atrás das orelhas. Muito pelo contrário. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional.
Professor Cassione, o senhor mencionou no bloco passado da esfriamento da campanha. Na verdade, nem aqueceu ainda. Estamos há 18 dias das eleições e os eleitores cada vez mais distantes das campanhas. Isso é reflexo da diminuição do tempo de campanha ou a população, principalmente o eleitor, ele está cansado de escândalos envolvendo os políticos, não quer saber de eleição? Não, isso se deve a vários fatores. O primeiro fator é que o eleitor pouco se lixa, como regra, com as eleições há muito tempo. Por isso que o Brasil tem a política que tem. Porque se todo mundo tivesse votado com consciência, fazendo um mínimo de esforço, tivesse votado com aquela consciência com que alguns votam no Big Brother para saber quem vai para o paredão, o Brasil teria outra política hoje. Muita gente se aliena. É a mesma coisa que o condômino, que diz, eu não vou na eleição do síndico, eu não quero saber quem vai ser o síndico. E depois passa o tempo todo reclamando do síndico, que ele não ajudou a escolher. Não é? Se o síndico é bom, porque foi bem escolhido. Se o síndico é ruim, porque as pessoas escolheram mal ou não foram nem à reunião de condomínio. Não fiscaliza Claro. as contas e ainda chama o síndico de ladrão. Né? Exatamente. O grande problema é que o eleitor brasileiro, ele é do dia seguinte. O eleitor brasileiro é o eleitor da crítica permanente durante o mandato de 4 anos de todos aqueles que ele, eleitor brasileiro, elegeu. Claro que eu não estou falando de todos, há pessoas conscientes. Mas se você perguntar hoje para 100 pessoas na rua o nome de um candidato a vereador, a gente não sabe. E os 21 vereadores que vão assumir, eles vão ser responsáveis por fiscalizar o prefeito, a administração do prefeito, votar ou não votar os projetos que são encaminhados pelo prefeito, impedir ou não impedir as atitudes nefastas que um prefeito pode tomar, apoiar ou não apoiar as atitudes profícuas, importantes que o prefeito pode tomar, instar o prefeito, induzir o prefeito, às vezes a ter uma coragem que um determinado prefeito pode não ter, para tomar atitudes que exigem esse tipo de coragem. Então, o eleitor, na verdade, que vota em branco, que anula o voto, que se abstém, que não vai, ele está dizendo o seguinte: eu quero que se dane quem vai me dirigir. Eu quero que se dane quem vai fazer as leis que eu sou obrigado a cumprir. Eu quero que se dane quem vai cuidar da minha cidade, que é onde eu moro. Só que a partir do dia seguinte, ele começa com o seu megafone a falar mal da política, da corrupção, de tudo que existe. Eu estou cansado de ver gente dizer assim, eu não vou votar em ninguém, não quero nem ouvir falar em política. Você não quer ouvir falar em política? Ela vai fazer barulho 4 anos em cima de você, depois do dia em que você votar mal ou não votar. E isso é que tem que ser dito. Então, isso é uma das primeiras razões dessa falta de interesse. O segundo motivo é que a campanha, na verdade, é a campanha do ocultismo. É a campanha do esconde candidato. O candidato hoje ele não pode aparecer. É o único caso, deve ser no Brasil, em que um candidato tem que ficar oculto. Ninguém pode saber quem é ele. Ele não pode falar na televisão, ele não pode dar entrevista, ele não pode colar cartazes não sei aonde. Ele está impedido de fazer uma porção de coisas que ele teria que fazer para poder ser questionado, ser sabatinado, ser avaliado. Né? Encurtaram a campanha e esconderam os candidatos. Esse é o segundo motivo que acaba todo mundo se desinteressando. Né? E o terceiro motivo é a qualidade de uma grande, má qualidade, de uma grande quantidade de candidatos, que até pelos slogans e pelo que naqueles 10 segundos eles falam, já dá para mostrar que aquilo é uma grande brincadeira, uma grande palhaçada no mau sentido para alguns. Até pelo slogan que o sujeito cria. Chamar de palhaçada é uma ofensa aos artistas, né? Porque eu disse palhaçada no mau sentido, naquele sentido pejorativo. Porque os palhaços da minha vida, desde
desde o Chique Chique, Canal 1 com Carlos Gomes, o circo que tinha ali. Desde o Chique Chique, passando por Arrelia, Pimentinha, o Carequinha, o Fred, Piolín, não é? Esses ídolos, são ídolos da gente, os palhaços verdadeiros. Palhaços verdadeiros que, na verdade, são como o palhaço da ópera, em que ele faz a palhaçada triste, chorando o seu drama. E ele diz, ri de palhaço, né? Isso ficou de Leão Cavalo, o autor da ópera, é uma obra-prima. Então, esse palhaço, o palhaço que nos faz rir estando triste, porque é sério, esse palhaço, esse pode ser um símbolo. Estou falando dos outros palhaços que nos fazem chorar. Só ele ri. Ele ri de nós. Mas por culpa nossa também. Porque nós erigimos esses palhaços que riem de nós e nos fazem chorar, nós erigimos esses palhaços à condição de terem cargos e mandatos com o nosso voto. Não adianta votar com ódio, não adianta votar com desdém, não adianta votar com desinteresse. E também não adianta votar no amigo do vizinho, no primo do amigo do vizinho que pediu para que você vote numa pessoa que você não sabe nem quem é. Não é? Que é o que está acontecendo. Agora, não adianta a gente dizer isso, porque não há nem sequer uma conscientização e uma campanha que a mídia poderia fazer. Ao contrário, todo mundo mete o pau, né, na eleição, como se a eleição fosse uma tragédia. Tragédia é a consequência da eleição. Não é a eleição que é a tragédia. Tragédia é a consequência da eleição. E quem são os eleitores? Nós. Então nós somos os autores da tragédia. E tenho dito. Ô Santana, mencionou-se aqui palhaçada, Montirica foi o mais votado aí, na eleição anterior, não desta última, né? Palhaço. Isso daí é um reflexo do descrédito que o eleitor tem com a classe política de um modo geral. E agora eu queria falar um pouco do você falou de campanha morna, que a gente percebe que parece que tem a impressão de que não existe, daqui a um mês praticamente. Menos de um mês. Menos de um mês. 18 dias. 3 semanas praticamente, quase 4 semanas, teremos uma eleição que é fundamental para a vida de cada cidadão, né? Eu acho que isso daí é um reflexo direto da contaminação dos temas nacionais, do noticiário político, né, os escândalos, impeachment, Lava Jato, que isso daí acabou espremendo, acabou deixando de lado a discussão dos temas locais, os temas que afetam diretamente a vida das pessoas nas cidades, né? Outra coisa também, com relação em Santos em especial, a eleição para prefeito, ela adotou um caráter de referendo, não é uma eleição, né? Você percebe que não se discute proposta, se discute basicamente se o prefeito para ou continua, né? As grandes questões da cidade não estão sendo discutidas, que infelizmente é um problema muito sério, né? Porque por mais esforçado que o prefeito seja, por mais bem avaliado pela maior parte da população, alguns temas que são fundamentais que estão deixados de ser discutidos, né? Por exemplo, a questão do gerenciamento, o financiamento da saúde pública, a ocupação dos espaços públicos, o transporte coletivo, de um modo geral, a tal da mobilidade urbana, que a gente fala muito bem, né? Essa questão da contratação de organizações sociais para executar serviços que hoje são de responsabilidade do poder público, quer dizer, uma série, a relação do poder público com o funcionalismo público, quer dizer, uma série de questões muito importantes aí que deixou de ser discutida, né? Outra coisa também, que com relação à eleição para o Poder Legislativo, né? Infelizmente nós estamos vendo aqui os vereadores viraram, na verdade, despachantes de favores, né? Então eles deixaram de executar a tarefa principal deles, que seja fiscalizar o Poder Executivo e propor leis para melhorar a vida do cidadão, e viraram garotos de recado, viraram facilitadores de favores, de defesa de grupos específicos da comunidade, e as
as grandes questões municipais deixaram de ser debatidas, né? Tanto é que o movimento Voto Consciente, que acompanha o trabalho dos vereadores, né, o ano passado, ele chegou a uma triste conclusão, né, que os vereadores de Santos, a grande maioria dos vereadores, eles passam mais tempo sugerindo a criação de datas comemorativas, semana disso, semana daquilo, dia disso, dia daquilo outro, oferecendo medalhas, homenagens e tal, e a discussão dos grandes debates deixa de lado, né? Um exemplo muito claro que aconteceu é com relação à discussão em torno do Uber, né? Que é uma realidade, né? Sim. O Uber vem, né? E a Câmara perdeu uma grande oportunidade de fazer um debate sadio, produtivo, com relação a esse transporte, que pode ser uma alternativa para melhorar o transporte das pessoas na cidade. O prefeito referendou, quer dizer, adotou uma solução simplista que favorecia apenas uma classe específica, que são os taxistas. Na verdade, nem são os taxistas, os donos de licença de táxis, né, que os motoristas também são reféns desse processo todo. O que deveria ter sido feito é uma discussão sobre a regulamentação do serviço, né? Não apenas proibir, até porque nas cidades onde o serviço foi proibido, ele foi declarado inconstitucional, essa decisão, né? Então, a lei municipal que proibiu o Uber nessas cidades, ela foi derrubada. Então, acho que cabe ainda há tempo de fazer uma discussão serena, positiva em relação a esse tema, e o Poder Legislativo é o palco ideal para isso daí. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna para o terceiro e último bloco do painel regional de hoje. Olá, então já de retorno aqui para o terceiro e último bloco, e a gente vai direto ali com a Vitória para a participação dos telespectadores. Sim, temos aqui o João Gonçalves da Pompeia, que faz um comentário diretamente aqui para o Vicente. Foi criado junto com o Vicente Cassione no Campo Grande, sou amigo dele e queria dar uma opinião sobre o programa. Com todo respeito a todos os componentes da mesa, mas o programa sem o Cassione é a mesma coisa que ir no Carioca e comer um pastel sem azeitona. Ele é impressionante. Muito obrigado, João. Um grande abraço. E não é assim. Eu sou um dos componentes desse programa. Se fosse só eu, não haveria nem pastel. A outra telespectadora, Li Krishka, pergunta se o Cassione disse que não vai votar em ninguém. Eu absolutamente não disse isso. Ao contrário, critiquei aqueles que votam em branco, que votam nulo ou que se abstêm e não aparecem para votar. Eu estou criticando as pessoas que, não assumindo a responsabilidade de uma boa escolha, acabam deixando com que os outros escolham. Ele se omite. Foi exatamente o contrário. Como é o nome da telespectadora? Li Krishka. Li, desculpe, não foi isso que eu disse. As pessoas ouviram, a mesa ouviu. Eu estou criticando, ao contrário, a alienação, o desprezo que alguns eleitores têm pelo processo eleitoral. Então eu digo, o que adianta o sujeito ir lá, vota em branco, vota nulo, se abstém? Ele fazendo isso, outros serão eleitos, independentemente. Você usou até uma expressão, o chamado eleitor aspa que se dane. Né? O eleitor que diz que se dane. Ao contrário, eu acho que todo mundo tem que votar sim. O que tem que fazer antes de votar é saber em quem. Escolher, pesquisar, verificar. E, infelizmente, às vezes você tem que votar no menos ruim. Porque o critério, às vezes, é por exclusão. Mas em alguém a gente tem que votar. Essa é a minha opinião que eu estou repetindo aqui, para que não fique dúvida. Uma vez eu disse, o ideal era que, uma vez no programa eu disse isso, o ideal era que todo mundo não aparecesse para votar. Todo mundo. Ninguém. Porque aí no dia em que ninguém fosse, os partidos políticos e as pessoas que fazem as eleições iam dizer, espera um pouquinho, o povo deu uma resposta de reprovação, nota 0 para tudo.
E isso, claro, numa atitude hipotética, drástica, extrema, que não vai acontecer nunca, porque sempre vai gente votar. Já que sempre vai gente votar, vamos todos e procurar fazer o melhor. Agora, que era ideal, às vezes, ninguém aparecer para votar, mas todo mundo, para que alguma coisa mudasse como reforma política, eu acho que sim. Eu sou a favor do voto facultativo. Isso, por exemplo, eu sou. Voto facultativo. A gente vai votar se quiser. Isso é um direito que a pessoa tem de não querer. Mas eu não acho que isso é bom. Eu, por exemplo, tenho uma idade que já não preciso mais votar. Tá certo? Mas eu vou. Vou por razões que, evidentemente, eu estou dizendo aqui quais são. É que os votos brancos, nulos, as abstenções, na verdade, elas fazem valer mais o voto dado sem critério, Claro. o voto ruim, né? Claro, tem toda a razão. A pessoa que vota mal, que faz usa o voto como moeda de troca, acaba valendo mais do que aquele voto omisso, né? Claro, é isso mesmo. Vitória, mais participações? Sim, o Wellington do José Menino pergunta: acompanhando o ritmo do Brasil, onde todos têm culpa e ninguém tem razão, onde tivemos golpe? Na saída de Dilma ou na de Cunha? Na saída de Dilma. Quem responde? Você, Cassione. Acompanhando o ritmo do Brasil, o Brasil está, evidentemente, dançando fora do ritmo há muito tempo. Né? Esse ritmo é um ritmo... Está tocando tango e o pessoal está dançando valsa. Samba. Ou samba, ou o que quiserem. Embolou. Agora, eu acho que o golpe foi dado na hora em que não caiu a chapa inteira. Se uma chapa é inteira, eleita, a presidente e o vice, são os dois eleitos, e se os atos de governo são praticados pelos dois, na hora em que você entende, por razões políticas, que são suficientes para derrubar uma pessoa, mesmo que nós não tenhamos aqui o regime parlamentarista. Porque você não pode, em nome de uma regra jurídica que é relativa, permitir que um louco varrido fique no poder. Imagine que tem um surto, um presidente da República, um surto irreversível. Você vai tirar, vai decretar o impeachment dele e ele não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Ele é apenas um louco varrido. Então, o que eu quero dizer é, se um governo está desgovernado, se um governo está levando o país para o caos, se um governo se elege com mentiras eleitorais fabricadas por um marqueteiro e num determinado momento aparece ainda por cima uma manobra ou algumas manobras que caracterizariam, em tese, irregularidade, o tal crime de responsabilidade, que não é um crime penal, que não tem a mesma tipicidade do crime penal. Então, nesse momento, o que é que tem que cair? Tem que cair o governo. Se elegeram o presidente e o vice, não é como antigamente. Antigamente você votava no presidente, caso do Jânio, e votava no vice, caso do Jango. Então você elegia um presidente, às vezes, que era de um partido, ideologicamente oposto ao partido do vice. Mas era assim. Hoje não. Como a chapa é única, não há votos para o vice-presidente. O voto é dado à chapa Dilma Temer. Então, ali, na minha visão, juridicamente, constitucionalmente, caindo um, teria que cair o outro. Mas aí nós teríamos o Eduardo Cunha, presidente? Não, o Eduardo Cunha não, porque ele já foi varrido agora. Não, mas agora teríamos novas eleições. Nosso espectador perguntou se houve golpe contra Dilma ou contra Eduardo Cunha. Na verdade, eu acho que houve golpe nos dois casos. Na Dilma, pelo seguinte, que eu acho muito grave, que não significa concordar com o que ela fez ao longo do governo dela, que eu achei um desastre, foi um golpe travestido de legalidade, né? Porque envolveu o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, fizeram uma série de artimanhas aí para dar
Toque de legalidade. É um toque de legalidade, né? Agora, com relação ao Eduardo Cunha, o grande golpe foi um processo de afastamento dele, demorar 11 meses. Esse foi o grande golpe. Ele, ao longo de série de postergações, protelações, de artimanhas, de chicanas jurídicas e legislativas, ele conseguiu prolongar esse processo durante 11 meses. Foi um recorde, entrou para o Guinness. Acho que nenhum processo no mundo de cassação demorou tanto tempo. Isso daí, não apenas por obra dele, com a conivência de uma série de parlamentares, né? Uma tropa de choque imensa no Poder Legislativo e também com a omissão do Poder Judiciário, porque, na verdade, aquela decisão de afastá-lo da presidência foi uma jabuticaba, na verdade, né? Porque agora, ali, Marcos, eu te pergunto uma coisa. Ali, Foi uma ilegalidade, Marcos. Eu faço uma a pergunta. prerrogativa era prendê-lo ou não fazer nada. Não. Eu faço uma pergunta a vocês dois. Se vocês tiverem um problema de um ente querido que está com uma moléstia grave e que precisa ser salvo de qualquer jeito, e vocês o levarem ao hospital, e os médicos disserem, tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer um procedimento drástico, nós temos que até arriscar uma nova técnica, porque senão morre o doente. Quem de nós diria, não, leva o doente para casa, vamos deixar ele morrer em casa? Quem deixaria de autorizar que o doente fosse submetido ao procedimento? Nenhum de nós. Para dizer português, claro, o Brasil estava, e está ainda, na minha opinião, numa situação em que você teria que ter a queda do governo que estava insustentável, presidente e vice, a queda do presidente da Câmara. E aí você tinha a oportunidade de fazer duas coisas. Uma constituinte específica, não formada por deputados e senadores, para mudar a Constituição e fazer as reformas que não se fazem e não vão fazer. Vão fazer uma reforma parcial. E novas eleições gerais. Porque este era o procedimento cirúrgico que precisaria acontecer no Brasil. Num Brasil abalado, num Brasil desacreditado, o Poder Judiciário tem a crença e tem credibilidade para 30% da população. O Poder Judiciário. Então, quando você chega nesse ponto, ou você toma uma medida drástica, ou você vai pondo esparadrapo em cima da ferida gangrenada. Mas, Cassione, aí, na não verdade... resolve. Na verdade, acho que você está sugerindo aí é uma mudança do regime de governo, né? Não do regime. Do parlamentarismo, né? A mudança de todos aqueles que estão porque, comandando na verdade, o país em que nós vivemos. A regra vigente é o seguinte, impopularidade não significa queda de governo. Não, mas não é impopularidade. Na verdade, não é impopularidade. O que derrubou a Dilma foi a impopularidade. Não, a impopularidade dela ajudou muito. Mas a ingovernabilidade aconteceu. O país foi para o buraco. Você está vendo hoje a situação econômica do país está no buraco. Eles estão tentando agora distribuir concessões, licitações para todo mundo, privatizações, né? A bolsa já subiu. Eu quero ver na prática quem é que vai conseguir emprego de hoje para amanhã. Quando você tem um anúncio de que vai ter um aeroporto aqui em Santos, que daqui a 30 anos vai ter 6.300 empregos, eu tenho vontade de morder o meu céu da boca. Nós precisamos aprender a não... com duas gerações? Não, esperar 30 anos? É que nós aprendemos a nos contentar com pouco. Quando se fala em santos novos tempos, eu digo assim, nós temos que lutar por santos velhos tempos. Santos velhos tempos, não novos. Porque os novos a gente já viu que era uma fraude, um estelionato, cuja principal vítima foi a Zona Noroeste. Não é? Que santos novos tempos? Santos velhos tempos, minha gente. Volta o bonde, volta o trem, que ia para São Paulo, Santo Jundiaí, volta a praia despoluída. Não é? Santos velhos tempos. Volta uma situação que era melhor do que é hoje. Nós pioramos, nós evoluímos.
Esta é uma coisa indiscutível. Quem é que nessa cidade pode dizer que nós progredimos? Em que nós progredimos? Melhorou o ensino? Melhorou a saúde? Melhorou a segurança? Melhorou o nível de emprego? Ou nós tivemos cozipanos na rua, estivadores na rua, doqueiros na rua, a mão de obra toda indo embora? Em que é que nós melhoramos? Então, santos velhos tempos. E para isso precisa ter a mentalidade melhor que havia antes. Porque hoje está cheio de oportunista aí. Hoje está cheio... Qual é a nossa representação em Brasília? Me deem uma notícia do mandato de um ano para cá, o que fizeram os nossos representantes, deputados federais em Brasília. E essa cidade teve 7 deputados federais de peso na década de 60 para 70. 7 deputados federais de peso, um com mais peso do que o outro. Então, eu sou pelos santos velhos tempos, para que a nova geração conheça e faça os santos novos tempos, partindo da ideia e da concepção do que era antes, não do que é hoje. Vamos para mais uma pergunta para encerrar, Vitória, por favor. A última pergunta é do Marcelo Lopes, de São Vicente. Vocês acreditam que o número de concessões e privatizações para 2017 e 2018 fará o Brasil crescer? Vamos crescer, Santana? Você já falou aí no começo. Não. É um acerto de contas. Não. Na verdade, é assim, é um ato desesperado do governo de fazer caixa e, ao mesmo tempo, assim, ceder ao lobby de diversos grupos empresariais que estão de olho nas joias da coroa. E vários setores da economia que são pujantes aí, que ele afrouxou a regulamentação, principalmente na questão do pré-sal, né? Que uma coisa foi explorar, saber onde tinham as reservas. Isso a Petrobras já fez. Agora, o filé mignon, que é parte de explorar, o governo pretende entregar para a iniciativa privada. Aí fica muito fácil, né, fazer empreendedorismo no Brasil, né? Cassioli, para encerrar, 30 segundos. Ainda tem joia no baú da República? Se as medidas forem no setor de construção de ferrovias e de portos, eu posso acreditar que as coisas possam melhorar. Agora, reformar aeroporto de Florianópolis, aeroporto de não sei de onde, isso não é prioridade. Se for construção de portos e ferrovias, porque um país sem ferrovia é um país sem braços e sem pernas. Muito bem, vamos encerrando o painel regional de hoje. Agradeço aqui a participação do Marcos Santana, do professor Cassioli, agradeço também a Vitória e a você, telespectador, e temos um encontro amanhã aqui no mesmo horário, 13 horas e 30 minutos. Muito obrigado.